Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje vamos falar sobre Natal, plástico e consumo, o quanto é possível falar em salvar o mundo sem mexer no consumismo. É o que a gente vai saber hoje, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, fim do ano chegando. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos enquanto a batata do Fim do Mundo segue assando por mais uma semana, aproveite que você está aí nos assistindo e nos escutando e siga e assine este podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta Papai Noel do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. E se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, aproveita aí o clima de Natal cheio de estrela e nos dê 5 estrelas pra gente ficar bonito aí nos algoritmos. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, depois da vinheta. Bom, gente, estamos chegando aí no Natal e quando a gente fala no Natal, a gente tá falando do quê? Presentes, mimos, né? Lembrancinhas. E quando você recebe essas lembrancinhas, você recebe o quê? Uma caixa, geralmente, com um isopor dentro, com um plástico bolha amarrado em alguma coisa que também tem uma outra embalagem de plástico lá dentro. Então, assim, a gente vai acabando acumulando esse monte de lixo aí, né? E Natal e consumo tem tudo a ver. E como consumo tem a ver com o tema que a gente sempre traz aqui, né? Sobre as mudanças climáticas, a gente achou que seria um bom tema para encerrar essa primeira temporada. Que é um tema até meio polêmico, né, Giovana? Pois é. E antes de mais nada, acho que vale começar esse episódio jurando de pé junto que o nosso objetivo não é estragar a experiência natalina de ninguém, nem deixar ninguém se sentindo culpado, mas é um convite à reflexão, né? Afinal de contas, como você bem disse, Terto, o consumo está diretamente relacionado à emergência climática. Quanto mais a gente compra bens que podem ser desde o celular mais caro, ultramoderno, aquela brusinha baratinha que parece inofensiva, isso significa, na verdade, que mais coisa está sendo produzida. Ou seja, mais combustíveis fósseis, mais energia, mais recursos naturais estão sendo consumidos. Com isso, mais gás carbônico sendo jogado na atmosfera. Sem contar que, para comprar uma coisa nova, em geral, a gente precisa descartar alguma coisa, né? Que não é só a embalagem, mas os próprios produtos que a gente compra demais e vão aumentando o lixo, principalmente o lixo plástico, que é outro problema crucial dos nossos tempos. Se a propaganda era a alma do negócio já no começo do século XX, agora a gente pode dizer que a propaganda entrou na alma das pessoas, né? Antes você comprava alguma coisa vendo um anúncio atrativo, agora você está num ambiente controlado, com algoritmos que manipulam seus medos, seus desejos, te levando a comprar mais e mais. Você quer o quê? A gratificação imediata. E, ao mesmo tempo, a nossa autoestima está sendo o tempo todo fustigada quando a gente se compara com todas aquelas pessoas que parecem lindas, ricas, felizes, charmosas. É um mecanismo perverso que estimula a impulsividade, aquele ímpeto que abole a razão e transforma a gente em crianças caprichosas. Os sites são desenhados para atrair nossos desejos. Ainda tem aquele botãozinho bem ali, compre em apenas um clique, ao lado da promessa de frete grátis e do produto estar na sua casa no dia seguinte. Os posts no Instagram prometendo nos tornar parecidos com aquelas celebridades que a gente admira e os artigos fofinhos, que parece que a felicidade está a um clique. É um estímulo permanente em direção ao prêmio e aquela compulsão que é corpo e alma das redes sociais. Por isso, a gente também vê fenômenos como a aposta online, né, que nesse ambiente se tornam questões de saúde pública, justamente também pela facilidade, né? E a baixa autoestima que é gerada, em última instância, pelas próprias redes, é calculadamente manipulada para que o ato de mimetizar o sucesso, pelo menos, alivie a nossa dor.
Não é nada parecido com assistir a um anúncio na TV, né? Se você está ali no seu Instagram, aquele ambiente, né, da impulsividade, da ansiedade, e tem uma eficiência de controle do comportamento dos consumidores que os reis da propaganda dos anos 50, 60 nem poderiam imaginar. Não, é verdade, né, Marina? No Instagram você tem, ao mesmo tempo, o anúncio, já o preço, já o botão da compra, tudo no mesmo lugar. O nosso cartão de crédito, em geral, já está salvo no celular, né? E é isso que você falou, né? O nosso feed, ele é torpedeado com anúncios que o algoritmo já sabe que a gente... Que é com base no que o algoritmo já sabe que a gente gosta, né? Não só ficou mais fácil, como ficou irresistível. No próprio celular, você tirar foto ali dos recebidinhos ali. Exatamente. A gente está falando de uma máquina mesmo para tornar a compra e o consumo irresistíveis, né? E eu acho que um dos setores que mais se beneficia disso é o mercado da moda, é esse chamado fast fashion, né? Que é essa ideia de você comprar rápido, mas também descartar rápido. Teve um estudo que foi publicado agora em 2020 na revista Nature que deu uma ideia do impacto que essa facilidade já trouxe sobre esse setor, né? Em apenas 43 anos, a produção per capita de roupas dobrou, chegando a 13 quilos agora em 2018. Segundo essa mesma análise, as marcas hoje já produzem 2 vezes mais coleções de roupas do que elas costumavam produzir antes que esse fast fashion começasse ali por volta dos anos 2000. E aí isso tudo, a gente está de fato falando de muita emissão, né? A indústria da moda hoje responde por cerca de 10% das emissões globais de gás carbônico, de acordo com o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Isso é 5 vezes mais que emite, por exemplo, a aviação, que é uma das coisas que mais emite no mundo. Só que a aviação responde por 2% e a moda por 10%. E aí quando a gente vê, assim, a gente fala dessa compra de moda, a gente tem esses dados mundiais que são assustadores, mas para o Brasil também a gente está com uma compra muito intensa. Teve um estudo de 2021 feito pelo Instituto Modefic e pela FGV. Eles apontaram que só no Brasil são produzidas quase 9 bilhões de novas peças de roupa por ano. Ou seja, 42 novas peças de roupa por pessoa. Você compra 42 peças de roupa por ano? Se bobear, alguém... Exatamente. Olha, alguém está comprando isso aí. Alguém está comprando as minhas. Agora, o problema tem uso possível para tanta roupa? Você tem espaço para guardar tanta roupa? Isso não... claramente vai virar uma questão de descarte, né? E até porque o próprio fast fashion, ele já é com uma qualidade mais baixa, justamente, né, para estragar depois de poucas lavagens e você ser incentivado, né, a comprar coisas novas. Ele é feito para isso mesmo, né? O resultado é que o mundo joga fora 92 milhões de toneladas de roupa por ano. E para onde isso tudo vai? A gente tende a achar que doando roupa, né, a gente está ali, né, tudo bem, não estou jogando fora, só estou doando, mas não necessariamente isso vai para alguém. Talvez os nossos ouvintes já tenham visto, ficaram famosas imagens, por exemplo, de montanhas de roupa, roupa, sapato, bolsa, que se acumulam no deserto do Atacama. É tanta coisa, gente, mas é tanta coisa que dá para ver essas roupas com imagem de satélite, dá para ver do espaço. Recentemente a Netflix, agora esse mês, lançou um documentário super interessante, a gente super recomenda que o pessoal veja, chama Conspiração Consumista. E eles trazem justamente isso, assim, como que são essas artimanhas das indústrias, né, para que a gente consuma mais. Eles mostram, por exemplo, a gente citou o Atacama, mas eles mostram o caso de Gana, que é um país africano que também recebe toneladas de roupa, supostamente ali como doação ou para ser revendido num preço baixo. Só que acaba virando lixo. Tem uma ativista que é citada no documentário e ela lembra, né, que o país tem cerca de 30 milhões de habitantes, mas eles recebem 15 milhões de peças de roupa por semana. Não tem como, obviamente, eles absorverem tudo isso, esse lixo acaba indo parar nos oceanos. Presente de grego total, né? Total. Nós estamos mandando para eles, porque da mesma maneira que as pessoas são convocadas a comprar, elas são convocadas a descartar, né? Trocar pelo mais novo, mais moderno, mais cobiçado. Por isso que ao mesmo tempo que a gente vê as desigualdades se aprofundarem, a escassez de recursos naturais prejudicarem o bem-estar de todos nós, as pessoas continuam comprando cada vez mais, principalmente online.
A pesquisa Global Consumer Insights de 2024, que faz uma análise semestral do consumo global, constatou que metade dos entrevistados pretende aumentar seu consumo online nos próximos 6 meses. E a compra nas redes sociais, né, que é essa compra cheia de pressões e algoritmos, ela está aumentando. Já é a opção de 31% dos consumidores e para a chamada geração Z, os mais novos, é de 44%. Justamente eles que estão mais sujeitos a essa pressão social. Nesse documentário que você citou, Giovana, A Conspiração Consumista, vou destacar aqui quando eles falam das estratégias ocultas das empresas, né, que são expostas assim como um tapa na cara, justamente por esses funcionários das Big Techs, né, como tem uma ex-funcionária da Amazon, ou aqueles caras que conseguiram fazer o sucesso de vendas de grandes marcas. E um dos entrevistados mais interessantes é o do ex-executivo da Adidas, o Eric Liedtke, e que ele fala que para ele conseguir vender o tanto que ele vende, ele foi juntando a marca a narrativas, né? Porque a ideia é você não vender só um produto, você vender um sonho, a inclusão naquele sonho, né? Então, a pessoa que compra aquela camiseta da Liga dos Campeões, torra aquela grana comprando um tênis parecido com o do Neymar, pode ser até igual, né? Da mesma marca, pelo menos. E ela tá com a ideia de que ela tá entrando num mundo muito mais interessante que é o dela, mesmo que, na verdade, o que está acontecendo com a gente é que a gente está piorando a nossa vida, se endividando mais, gastando mais, poluindo mais e até, às vezes, fazendo sacrifícios em alimentação e transporte para poder consumir, né? É verdade, isso entra mesmo nessa questão do subjetivo, né, do fator subjetivo do consumo, que vai para além de um código de sucesso, mas é um código de pertencimento, né? Afinal, o que você consome às vezes pode dizer a que grupo que você pertence, né? Qual que é a sua tribo, enfim, quem que é você. Isso não é só de agora, né? Então, você falou, né? Tem os clássicos da propaganda, cigarro, a calça jeans. Hoje é o tênis, né? Que ali você associa aos craques do esporte ou a estrelas da música. E aí o problema é que acaba que o consumo fica atrelado perigosamente à questão da identidade, né? Quem você é, aquilo que você consome. Exatamente. E além dessa tentação que a indústria provoca nas pessoas, que é estar sempre lançando novidades, a gente vê isso muito na tecnologia, por exemplo, né? Um dos motivos pelos quais a gente consome tanto também é porque existe a tal da obsolescência programada, que devia ser um crime, né? Ou seja, os produtos eles são feitos para durar pouco, e isso é de propósito. É uma estratégia que foi planejada pela indústria quando eles se deram conta de que fazer produtos duráveis não era uma coisa boa para os negócios, né? E é uma coisa muito louca, porque de fato a gente está falando de coisas que são feitas com materiais muito duráveis, que não degradam no meio ambiente, então a gente está gerando lixo com o único objetivo de aumentar o lucro dessas empresas. Acho que o exemplo mais gritante, sem dúvida, é o do plástico, que sempre bom lembrar, é produzido a partir de petróleo, né? Um combustível fóssil. Tem um dado aqui super interessante do PNUMA, que é o Programa da ONU do Meio Ambiente. Eles falam que o mundo produz por ano uma quantidade absurda, 430 milhões de toneladas de plástico por ano. Eu não consigo fazer muita ideia do que é isso, mas eles ajudam a gente a comparar. Imagina a gente pegasse todos os seres humanos da Terra, os 8 bilhões de habitantes, e pusesse numa balança. Bom, a gente pesa 390 milhões de toneladas, o plástico pesa mais. Na semana passada, aliás, eu super recomendo, a gente tem uma matéria ótima da Isabel Seta na Pública, que ela fala um pouco disso, dessas estratégias também da indústria do plástico. E ela faz um comentário na matéria que eu acho que é bem sábio. Ela fala assim, a produção e o uso que a sociedade faz do plástico é totalmente paradoxal. A gente se vale de um material cuja principal característica é a durabilidade para fazer produtos que vão rapidamente para a lata do lixo. E o pior é que a indústria sempre vendeu uma ideia de que isso não ia ter problema, porque bastaria a gente reciclar o plástico. Só que isso, infelizmente, é uma falácia. Hoje, só 9% do plástico produzido no mundo é reciclado, e em boa parte porque os produtos têm limitações. Quando você junta resinas de tipos diferentes de plástico, na hora que você vai tentar reciclar, essas resinas elas não derretem na mesma temperatura, por exemplo, que acaba tornando inviável a reciclagem. A verdade é que tem até uma questão de inviabilidade econômica mesmo para a reciclagem do plástico, que é uma coisa que a indústria sempre soube,
mas sempre escondeu muito bem. E isso, aliás, continua sendo argumento usado por eles até hoje. A ONU teve uma reunião que estava tentando, né, todos os países do mundo ali, tentando estabelecer um tratado para o fim da poluição plástica. A reunião acabou sem acordo, porque os países produtores insistem, ficam batendo nessa tecla de que não precisa reduzir a produção, basta aumentar o descarte correto, a reciclagem, que a gente já sabe que não vai funcionar. Pois é. Mas tem uma coisa que não precisamos reciclar, porque tem uma nova toda semana, são as trombetas da semana, que vem aí agora, a última desse ano, depois da vinheta. E na quarta-feira, dia 4 de dezembro, o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, foi morto a tiros na cidade de Nova York. Em pouco tempo, a morte do executivo passou a ser ovacionada nas redes sociais. Afinal, CEOs bilionários de planos de saúde estão na lista das pessoas menos queridas pela sociedade. Ainda mais nos Estados Unidos, onde a questão da saúde é um negócio muito brutal. Vale dizer que a United Healthcare é uma empresa que adotou recentemente um algoritmo de IA que automatizava recusas de tratamento a clientes com uma taxa de erro de 90%. Então, sim, as pessoas não ficaram exatamente chateadas com o que aconteceu com o CEO. Mas essa história tem detalhes cinematográficos. As balas que foram utilizadas para matar o empresário tinham as inscrições Delay, Deny e Defend. Essas palavras fazem referência ao título de um livro sobre as táticas de empresa de saúde em negar atendimento aos seus clientes. O suspeito do assassinato, Luigi Mangione, e eu juro que esse é o nome dele mesmo, foi preso nesta segunda-feira. Luigi é um italiano, estudante de ciência da computação, que só foi reconhecido porque durante a sua fuga resolveu flertar com a atendente de uma cafeteria e com isso teve sua imagem registrada por câmeras. Com esses e outros detalhes intrigantes, muita gente já está desconfiando se essa história toda não é uma ação promocional para promover uma série. Mas conforme vimos ao longo deste ano, a realidade é cada vez mais estranha e surpreendente que a ficção. E é por isso que teremos muito mais trombetas em 2025, sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo agora vai para o segundo bloco. Bom, gente, como a gente comentou ali, né, no primeiro bloco, por causa dessas artimanhas aí do clique, né, compre com um clique, da obsolescência programada, né, cada vez mais os níveis de consumo vêm aumentando. Só que os recursos do planeta continuam finitos, né? E aí fica a questão, o que acontece se todo mundo tiver, por exemplo, o mesmo nível de consumo do que os americanos, né? Será que a gente aguenta? O que acontece, Marina, no mundo? Olha, alguém já fez uma conta de que se todo mundo vivesse como os americanos, a gente precisaria de 5,1 planetas. Nossa. E se vivesse como os brasileiros, né? A gente está falando como total, é claro que tem gente que não tem quase nada e gente que tem muito, mas ainda assim a gente precisaria de 1,6 planetas. Nossa. Isso me fez lembrar uma entrevista que eu fiz em plena pandemia, em 2020, com a Débora Danovski, uma filósofa, e que o título da entrevista pegou muito forte nas pessoas, porque era Não Tem Mais Mundo para Todo Mundo. Daqui, vira e mexe, alguém lembra dessa entrevista e posta nas redes sociais muito por esse título. E ela disse essa frase, a gente estava na pandemia, né? O Trump estava tentando a reeleição, tinha toda uma ascensão da extrema-direita pelo mundo, e ela estava citando o filósofo e antropólogo francês, o Bruno Latour, que é uma referência para quem considera que a crise climática é o fator determinante para o pensamento no século XXI, como ela própria, Débora. E o Latour, ele levanta uma hipótese para o negacionismo climático que vai além das petroleiras promovendo desinformação para que as pessoas continuem acreditando no petróleo, no uso dos combustíveis fósseis, ou aqui no Brasil, o que fazem o pessoal do agro, né, com os grãos e as commodities. O que ele diz é que as elites mundiais, elas sabem há muito tempo que essa ideia do bolo crescer para então distribuir é um engodo. E o engodo cada vez maior à medida que os recursos também se tornam cada vez mais escassos, né? E o futuro não parece que vai melhorar para a população, né? As pessoas estão trabalhando e com uma dificuldade de acreditar nesse futuro.
Então, o que ela diz é que não há intenção de distribuir, nenhuma intenção nisso, e sim de se apossar desses recursos cada vez mais escassos. O sonho da modernidade para todos é uma mentira, é para vender produtos, porque não tem mais mundo para todo mundo, como ela diz. E essa relação entre consumo e mudanças climáticas, eu acho que ela escancara bem essa desigualdade e essa injustiça social no mundo que a gente vê, por exemplo, nesse exemplo de quantos planetas, né, seriam necessários. As pessoas que hoje têm menos acesso, elas só vão conseguir ter acesso se quem hoje compra demais começar a consumir menos, né? O que, obviamente, essas pessoas não estão nem um pouco interessadas em fazer, né? Tem alguns números que são levantados anualmente pela ONG Oxfam que ilustram bem o que a gente está falando aqui em termos de desigualdade. Desde 1990, se a gente pega o 1% mais rico do planeta, bem ali o topo da pirâmide, esse 1% emitiu o dobro de carbono que os 50% mais pobres do mundo. Em 2019, que é o último ano que a gente tem dado disponível, se a gente pega esse mesmo 1% mais rico, eles emitiram a mesma quantidade de carbono que os 66% mais pobres do mundo. Quando a gente aumenta um pouquinho aí essa faixa superior e considera os 10% mais ricos, em 2019 eles responderam por metade de todo o carbono emitido naquele ano, enquanto os 50% mais pobres responderam só por 7% das emissões. E aí a gente está falando aqui dos mais ricos, que é mais fácil de entender, mas a gente aqui, classe média, eu, você, Terto, os nossos ouvintes, a gente também tem a nossa parcela de culpa. Esse 40% aí do meio, né, dos mais ricos do mundo, responderam em 2019 por 43% das emissões. Outro jeito da gente ver essa desigualdade e quem de fato é responsável pela crise que a gente está vivendo é quando a gente faz um recorte de país. As emissões per capita dos Estados Unidos são de quase 18 toneladas de carbono, que é o dobro da emissão per capita da China, que é o maior emissor do planeta, mas como a China é muito grande e tem muita desigualdade lá, a emissão per capita é menor. Se a gente olha para a Índia, por exemplo, que é um país que hoje também é um grande emissor como um todo, mas tem gente na Índia que sequer tem acesso à energia. A emissão per capita da Índia é só de 2,5 toneladas de carbono. Então aí dá para sentir o que a gente está falando de desigualdade, né? Pois é, você traz esses dados, né, Giovana, e aí dá uma dimensão do tamanho aí do problema, e parece ser um problema tão grande que quando a gente vai parar para pensar na divisão ali de responsabilidades, né, no nível, né, das empresas, dos estados individual, parece que o indivíduo ali até tem pouco poder, parece que não adianta nada. Até reciclar o lixo também parece que não... Ainda tem alguma, né, adianta alguma coisa dentro da esfera individual, dá para fazer alguma coisa? Olha, Terto, assim, eu sou uma grande defensora de que, claro, todo mundo tem que fazer sua parte, mas eu acho que certas medidas, as mais efetivas, né, as que realmente vão fazer diferença, cabem aos governos. Porque, claro, a gente consome demais, a gente consome muito mais do que precisa e poderia comprar menos? Absolutamente. Claro. É uma reflexão que eu acho que a gente deveria estar se fazendo o tempo todo. Eu preciso mais dessa roupinha? Eu preciso mais desse utensílio para casa? Eu preciso trocar de celular todo ano? Eu não troco, mas tem um monte de gente que troca, né? Então, eu acho que se as pessoas, né? A minha sensação é que se as pessoas parassem para fazer essa reflexão e, de fato, pensassem ali com honestidade na resposta, de fato, pusessem, né, a cabeça no travesseiro para pensar, elas com certeza chegariam à conclusão de que elas não precisam de tanto assim. Isso ajuda? Ajuda. Mas a gente também tem que considerar que os produtos precisam voltar a ser feitos de modo a durar mais. É preciso que a gente possa consertar um celular quando ele quebrou. Não faz sentido um celular que deveria ser um bem durável ter a tal da obsolescência programada, né? E para isso acontecer, é o tipo de coisa que precisa ter uma ordem de cima mesmo, né? Um governo baixando uma regra e falando, gente, obsolescência programada, vocês não podem mais fazer. Mesmo esse comportamento compulsivo, né, de rebanho, de compras nas redes, que a Marina tão bem citou no primeiro bloco,
Isso vai demandar, por exemplo, algum tipo de regulação das redes, regulação de propaganda, assim como a gente tem regulação de propaganda do cigarro, por exemplo. Porque é uma coisa que é danosa, né? A gente está falando de dano para o bolso, a gente está falando de dano para a saúde mental e, obviamente, a gente está falando de dano para o planeta. Então, você me perguntou se reciclagem faz sentido, Terto. Claro, a gente tem que continuar assim fazendo coleta seletiva, mas a gente também tem que cobrar que essa reciclagem, de fato, funcione, né? Esse caso dos plásticos é um escárnio, né? Isso tem que ser resolvido de alguma maneira. E a poluição plástica, ela só vai diminuir se houver uma redução de produção, principalmente desses plásticos de uso único. Só que isso, de novo, só vai acontecer se for, por exemplo, fechado um tratado mundial ali que fale para, né, se proibir isso, que haja uma decisão de Estado. Concordo, Giovana. E aí a gente tem uma combinação perversa que torna ainda mais difícil o controle dessas empresas que, como a gente já viu, querem o lucro, né? Simplesmente. Os consumidores, que também são eleitores, eles estão cada vez mais caindo nesse papo que veio junto com a ascensão da direita, de que governos só atrapalham, que o certo é ter um Estado mínimo, né? Então, as pessoas estão nos jogando diretamente na mão das big techs para que elas façam com a gente o que quiserem, porque se você tem governos fracos, se você não tem políticas públicas capazes de controlar, de regulamentar, né? Bem o que você estava falando antes, aí fica impossível você ter qualquer tipo de proteção, né? É um laissez-faire turbinado aí do século XXI que deixa a gente sem defesa, sem recurso e sem futuro. Ironicamente, também a gente vê as pessoas cada vez mais desiludidas com a política. E aí, se você não acredita na política, se você não quer construir um debate democrático, da onde poderiam surgir soluções para esses problemas, a gente fica sem um espaço para pensar essas soluções coletivas, né? Que é a única saída para essa crise planetária que a gente vive. Pois é, né? E você falando aí de saídas e tal, de soluções coletivas, na verdade, todo esse programa, ele acho que remonta um pouco, assim, uma coisa que me lembra muito são essas estratégias, que são estratégias até ancestrais, mas também estratégias da base social, e que às vezes são vistas de uma maneira meio pejorativa, né? E que eu acho que tem a ver, apontam caminhos possíveis aqui. Por exemplo, a ideia da gambiarra, que a gente já ouviu falar, né? Fazer uma gambiarra de uma forma tão pejorativa. Por detrás da gambiarra tem uma lógica, tem uma imaginação sobre você reutilizar um objeto, sobre você fazer o objeto durar mais do que, né, hackear aí a obsolescência programada, né? Também tem a lógica do compartilhamento se opondo à lógica do individualismo, né? Então são estratégias humanas que a gente, na verdade, foi adquirindo na época em que a gente respeitava mais a Terra. Isso quem fala, inclusive, de outra maneira muito melhor, é o Ailton Krenak, ele, né, a gente fez aniversário de 13 anos da Pública, né? E a própria Giovana Girardi conduziu ali o bate-papo com o Krenak, aqui na PUC. E ele comenta, né, que quando a gente passou de respeitar a terra, a gente passou a comer os rios, comer a terra. E, enfim, parece que a noção de que a gente vive num planeta que tem recursos finitos foi ficando cada vez mais distante. Claro, vale dizer que aqui, né, não estamos fazendo de forma nenhuma aí, né, uma romantização da precarização. Eu acho que é fundamental que as pessoas tenham qualidade de vida digna, é fundamental aí, enfim, todo mundo, né, gosta de estar bonito na foto, quer conforto, tá tudo bem. Mas a gente está falando de estratégias que podem ser interessantes da gente pensar e olhar num mundo que está num estado de emergência climática. Eu acho que o desamparo, que é essa ideia, essa sensação de que não importa o que a gente fizer, o fim já está dado, é uma das coisas que a gente mais precisa combater e que, inclusive, faz parte aí do lema do nosso podcast, né? Afinal, que é transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E por falar em negacionismo, não vou negar que estamos chegando finalmente no último bloco do último episódio desta primeira temporada do Bom Dia Fim do Mundo. E enquanto aí no Natal, né, as ruas e as casas estão sendo iluminadas por luzes piscantes, a gente vem agora com a luz do fim do túnel, onde o Anjo Gabriel vai trazer uma boa notícia lá da redação pra gente, pra nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel, brilha aí a estrela. Oi, gente! Não é novidade para a ciência que o ar poluído aumenta muito os riscos de doenças respiratórias e sobrecarrega os hospitais.
Então, imagina como seria bom se nos dias em que a qualidade do ar está péssima, o sistema de saúde da sua cidade pudesse saber quantas pessoas vão procurar os hospitais com sintomas respiratórios. A luz no fim do túnel é que isso já é possível. Um grupo de pesquisadores ligados ao Hospital Infantil Sabará, de São Paulo, desenvolveu uma inteligência artificial que consegue prever o fluxo de crianças que vão até o hospital com problemas respiratórios. Primeiro, os pesquisadores mapearam os endereços das crianças que foram até o pronto-socorro ou foram internadas com doenças respiratórias. Depois, eles buscaram entender o quanto essas crianças tinham sido expostas à poluição do ar nas regiões onde elas moravam. Usando dados da Companhia Ambiental de São Paulo, como a concentração atmosférica de material particulado, de ozônio, a temperatura e a umidade relativa do ar, os pesquisadores treinaram uma IA que consegue prever o fluxo de crianças que vão até o hospital quando esses indicadores atingem um nível mais preocupante. E sabendo quantos pacientes vão precisar de cuidados, os hospitais podem se preparar melhor para atender essa demanda. E aqui vai o nosso obrigado ao Luiz Málaga, que indicou essa luz no fim do túnel, e ao William Cabral, pesquisador da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que me contou os detalhes dessa iniciativa. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o nosso trabalho aqui na Pública. São as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para continuar ajudando, colaborando com o nosso trabalho em 2025. Por enquanto, eu vou me despedir aqui, última vez esse ano, das minhas colegas do Fim do Mundo, primeiro Giovana Girardi. Abraço, Giovana, e até 2025. Abraço, Terto, consciência nas suas compras natalinas. Pode deixar. É o nosso público, muito obrigada por acompanhar a gente por 17 programas. Nos vemos no ano que vem, boas festas para todo mundo. E abraço, Marina, vamos recarregar as energias para 2025, né? Mais do que necessário, né? Gente, mais amor e menos presentes. E até o ano que vem. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, ano que vem. Mas olha que durante aí as nossas férias, nosso recesso, vocês vão continuar recebendo aí reprises dos episódios aí mais comentados, deram mais o que falar dessa primeira temporada, também toda quinta-feira de manhã. A gente se vê em programas inéditos ano que vem, sempre quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública e segunda-feira à noite, através do canal universitário. Então, mais uma vez, boa noite, Fim do Mundo, a quem nos assiste no canal universitário. Bom final de ano e bom dia, Fim do Mundo.